nome do magnífico reitor da Universidade da Madeira, agradeço a vossa presença e é com muita honra que declaro aberta esta sessão solene do ano académico 2017-2018. Esta sessão solene inicia-se com a cerimónia de atribuição do título de Doutor Honoris Causa pela Universidade da Madeira a Sua Excelência Kai Hala Xanana Gusmão, antigo Presidente da República Democrática de Timor-Leste e pessoa eminente do G7+. Convido a Sra. Vice-Reitora, Professora Elsa Fernandes, enquanto portadora das insígnias doutorais, a acompanhar o doutorando e o respectivo padrinho até junto do Sr. Reitor. O elogio do doutorando, Sua Excelência Kai Hala Xanana Gusmão, será proferido pelo juiz conselheiro Irineu Barreto, que é também o padrinho do homenageado, o qual tenho a honra de apresentar. Irineu Cabral Barreto, nascido a 5 de fevereiro de 1941, na Ponta do Sol, Ilha da Madeira, casado com a professora doutora Carla Maria Lopes Ferreira Barreto, é o primeiro madeirense nomeado como representante da República na região autónoma da Madeira. Licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra em 1963, onde também frequentou o curso de pós-graduação em Ciência Jurídica. Depois da admissão ao Ministério Público, iniciou a sua atividade profissional, tendo sido sucessivamente, em 1964, delegado do Procurador da República em várias comarcas do país, incluindo a de São Vicente, na Madeira. Em 1970, juiz de Direito na comarca de São Jorge, Açores. Em 1973, ajudante do Procurador da República em Bragança, Évora e Setúbal. Em 1975, Procurador-Geral Adjunto, de 1977 a 79, presidente do Grupo Orientador de Estágios para a Formação para Magistrados do Ministério Público e, em 1997, juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Na esfera internacional, participou, em 1982, em diversas ações da ONU, onde se destaca a 37ª Assembleia Geral das Nações Unidas, 6ª Comissão. No início da década de 1990, presidiu a Comissão de Juristas, responsável pela elaboração de um projeto de proteção dos direitos humanos na Bósnia-Herzegovina. Em 1992 e 93, foi consultor da ONU para um programa de assistência em direitos humanos para São Tomé e Príncipe. De 1984 a 92, foi agente do governo português perante a Comissão e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. De 93 a 99, foi membro da Comissão Europeia dos Direitos Humanos. De 98 a março de 2011, foi juiz do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Em 2001, foi eleito vice-presidente da 3ª secção e, em 2008, vice-presidente da 2ª secção. Publicou vasta obra jurídica, nomeadamente em matéria de direitos humanos, sendo a mais relevante a 5ª edição de A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, publicada em 2015. Colaborou, igualmente, na publicação de A Mobilização Transnacional do Direito, Portugal e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, publicada em 2012. Em abril de 2011, foi nomeado pelo Presidente da República, professor Dr. Aníbal Cavaco Silva, representante da República para a região autónoma da Madeira, e a 25 de fevereiro de 2016, condecorado no Palácio de Belém com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. Em março de 2016, foi reconduzido como representante da República para a região autónoma da Madeira pelo atual Presidente da República, professor Dr.
Marcelo Rebelo de Sousa. Neste momento, toma a palavra o Sr. Juiz Conselheiro Irineu Barreto. Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Excelência, Sr. Presidente do Governo Regional, Excelência, demais autoridades civis, militares e religiosas portuguesas e da República Democrática de Timor-Leste, Sr. Dom António Venerando Bispo do Funchal, minhas senhoras e meus senhores. É com sentida satisfação que me associo ao doutoramento honoris causa de Cai Rala Xanana Gusmão, a atribuir pela Universidade da Madeira, apadrinhando o doutorando. Em boa hora chegou esta iniciativa da Universidade da Madeira. Xanana Gusmão simboliza e personifica valores universais e de cosmopolitismo, síntese invulgar numa só pessoa. A luta pelos direitos humanos e pela liberdade. A transição política norteada pela paz e pela identidade do povo timorense. A integração internacional. Enfim, o trabalho incansável pela vida digna de um povo durante demasiado tempo amarrado, silenciado, roubado na sua dignidade. E, conquistada a vitória, uma imensa generosidade, visível na grandeza do saber perdoar, unindo todos numa só pátria e reconciliando-a com o opressor do passado. Nobreza também no desapego ao poder e no trabalho persistente na passagem de testemunho às gerações seguintes. Cai Rala Xanana Gusmão nasceu em Manatuto a 20 de junho de 1946. Foi e é um resistente. No início da década de 80, sobre os seus ombros recaiu a árdua tarefa de liderar uma resistência que travava uma luta desigual. Durante cerca de 10 anos, serviu como comandante em chefe das Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste, devolvendo-lhes a esperança numa liberdade tão almejada por tanto tempo. E como foi duro esse caminho! Em 1991, assisti ao massacre de Santa Cruz, onde homens, mulheres e crianças, indefesos, rezando em português, foram trespassados por balas assassinas numa das maiores violações dos direitos humanos do final do século XX. O massacre de Santa Cruz, paradoxalmente, colocou a então adormecida a questão de Timor na agenda política internacional, despertando nas nossas consciências a justiça da luta libertadora do povo Mober. Neste contexto, direi com Rui Sinati, Timor cresceu como um grito ecoando em todos nós. Essa luta não esmoreceu, mesmo quando Xanana Gusmão foi preso, a 20 de novembro de 1992. E, quando o mundo tomou conhecimento da sua captura, fez-se ecoar também a consternação de todos aqueles que, como nós, nele viam o Mandela asiático, que representava a esperança na libertação do povo timorense de anos de jugo e violência. Seriam 7 indescritíveis anos de cativeiro, dos quais só o próprio pode dar testemunho, que ficam para a história como a referência para todos aqueles,
para todas aquelas lutas que não podem deixar de ser travadas. Não exagero ao afirmar que a emoção foi total a quando da sua libertação. Em setembro de 1999, o momento aguardado e por todos interpretado no seu significado de términos de uma inaceitável injustiça. Este sentimento culminaria na atribuição do Prémio Sakharov para a Libertação do Pensamento pelo Parlamento Europeu em 15 de dezembro de 1999. Permitam-me que recorde o privilégio que tive ao contatar em Estrasburgo com o Presidente Xanana, quando ali se deslocou para receber este prémio. É um homem que tinha deixado o cativeiro. Há menos de 3 meses, não vislumbrei qualquer sentimento negativo, mas sim expressões de fraternidade, de amor ao próximo e de paz. Magnífico reitor, após a sua libertação, teve início uma nova fase na vida de Xanana Gusmão. Para trás ficaram as armas, a luta irrecusável, a incerteza do dia seguinte, a violência, o cativeiro. O passado resistente dava, pois, lugar a uma nova vida atuante, de luz, no seio das forças políticas civis, empenhada na construção da democracia, de um Estado independente, respeitado e reconhecido. Não podia Xanana Gusmão ignorar o apelo democrático do seu povo. Entre maio de 2002 e maio de 2007, assume as funções de Presidente da República, ficando para a história como o primeiro Presidente da República Democrática de Timor-Leste. A transição que o país conheceu nessa altura ficará para sempre associada ao seu nome. A independência de Timor-Leste confundir-se-á sempre com Xanana Gusmão. Sendo um homem de desafios, abraça depois uma nova missão, assumindo em agosto de 2007 o cargo de Primeiro-Ministro. É um momento de intensa atividade democrática, de procura de consensos, numa sociedade que, com as fragmentações naturais de que ainda há poucos anos saíra de um processo de resistência armada, estava a habituar-se às dinâmicas de uma nova realidade. Convivo em paz, no respeito dos direitos e deveres de cada cidadão inerentes a um Estado de Direito. Abraçando o espírito saudável de uma sociedade democrática e, portanto, feita de diferenças, de aspirações diversas de debate. Não seria a última vez que Xanana Gusmão assumiria funções governativas, após renunciar ao cargo de Primeiro-Ministro em fevereiro de 2015, numa salutar abertura de espaço democrático para uma nova geração de políticos timorenses com novas energias e novos sonhos. A grande experiência acumulada e o imenso prestígio internacional granjeado exigiam ainda mais uma contribuição no governo de Timor, exercendo o cargo de Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, que ocupou até o recente mês de setembro. Atualmente, Xanana Gusmão serve Timor-Leste, no âmbito internacional, como pessoa eminente do Conselho de Assessoria do G7+, sendo chefe da equipa de negociações das fronteiras marítimas, nomeado pelo Governo de Timor-Leste. O nosso doutorando pode orgulhar-se do seu país, um Estado respeitado e admirado no conceito das nações, um Estado de paz e de progresso, generoso para com os seus amigos em momentos de dor, como Portugal e, em particular, a região, podem testemunhar, e ainda hoje o Sr. Presidente deu mais um testemunho da sua generosidade, ao recomendar ao Governo do seu país que ajudasse as vítimas dos incêndios que nos estão a assolar neste momento. Magnífico reitor, ao pai da pátria moderna, abre-se agora um novo percurso.
de inspiração pedagógica, iluminando os que sucedem e o mundo com o seu exemplo e o seu saber. Xanana Gusmão liderou a causa timorense ao longo de cerca de 3 décadas e meia. Timor-Leste e o mundo, agradecidos, concedem-lhe um relativo momento de pausa. Talvez tenha agora tempo para regressar à pintura e à poesia e continuar a mostrar o seu imenso amor a Timor. Com o mesmo sentimento com que escreveu, há já muitos anos, o poema Pátria, nesse momento apenas um sonho, mas hoje mais atual e verdadeiro que nunca. Cito: Pátria é, pois, o sol que deu ser. Drama, poema, tempo e espaço. Das gerações que passam, forte laço. E as verdades que estamos a viver. Fim de citação. Magnífico reitor. O que me une, o que nos une ao doutorando Xanana Gusmão é simultaneamente nosso e universal. Nossa e universal a língua portuguesa. Nossa e universal a luta pelos direitos humanos. Quem partilha uma língua comunga de muito mais do que uma linguagem. Partilha cultura, referências, contextos. Enfim, partilha um entendimento profundo, não simplesmente epidérmico. Quem partilha a língua portuguesa, talvez só nós o saibamos verdadeiramente, partilha um mundo que não se explica em qualquer outro falar, partilha sentimentos que só em português se podem dizer, comunga de uma história que é muito mais do que acontecimentos na linha do tempo. É uma história de afetos, de cumplicidades, de desentendimentos que logo se relativam e superam e que estavam desde sempre destinados a serem ultrapassados. Hoje, a língua portuguesa tem um fórum de encontro, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, costumadamente conhecida por CPLP. Foi uma ideia luminosa. Portugal, um dos membros fundadores, orgulha-se deste momento das relações internacionais lusófonas. E foi com uma satisfação extraordinária que, em 2002, a CPLP acolheu Timor-Leste, que só então, após a independência, pôde tornar-se membro desta organização. A Xanana Gusmão se deve também à permanência institucional de Timor-Leste neste Fórum da Língua Portuguesa, fazendo jus à história, mas com um grande significado de futuro. Na verdade, Timor-Leste permanecerá como testemunho e garantia da língua portuguesa na zona do Pacífico. Nossa e universal também a luta pelos direitos humanos. O nome de Xanana Gusmão simboliza a necessidade de perpetuar essa luta, num mundo em que os atropelos aos direitos humanos são ainda massificados em muitos lugares. Seria porventura de esperar que, a caminho de se completar a segunda década do século XXI, a consciência e conduta dos Estados e dos povos fossem jamais civilizadas no que toca à proteção e promoção dos direitos humanos. Infelizmente não é assim. Debatemos ainda com discussões de relativismo cultural e com acusações de ocidentalização do direito internacional dos direitos humanos que não raramente escondem apenas motivos de conveniência política. O simbolismo personificado por Xanana Gusmão continuará a ser, estou certo, uma fonte de energia para progressos neste domínio dos direitos humanos e a sua tutela. Magnífico reitor, Xanana Gusmão já foi distinguido inúmeras vezes em termos internacionais e pelos mais diversos países e instituições. Só para referir os concedidos por Portugal, foi agraciado com a Grande Cruz da Ordem da Liberdade em 1993, ainda estava preso nessa altura, e com o Grande Colar da Ordem do Infante do Henrique em 2006.
duas das nossas mais prestigiadas universidades concederam-lhe o grau de doutor honoris causa. Por que mais uma distinção agora para a Universidade da Madeira? Em síntese, porque é justa. Porque é da vocação da universidade fazer e promover a justiça e todos os valores que lhe estão associados, e em especial os valores de liberdade, de cidadania, de fraternidade e de esforço abnegado. É essa a tradição da Universidade da Madeira, como em geral das universidades portuguesas. Ao associar no instrumento simbólico os dois arquipélagos, Timor e Madeira, tão distantes e ao mesmo tempo tão aproximados pela língua, a Universidade da Madeira dá o seu contributo histórico para a imortalização das ideias de liberdade e solidariedade em português. Por isso, magnífico reitor, é com maior orgulho, satisfação e sentido de dever e gratidão que peço para Kai Rala Xanana Guzmão as insígnias de doutor honoris causa. Muito obrigado. Em conformidade com a decisão da Comissão Académica do Senado da Universidade da Madeira, de 21 de junho de 2017, e com o despacho reitoral número 134 de 2017, o reitor irá proceder à atribuição do grau de doutor honoris causa a Sua Excelência Kai Rala Xanana Guzmão. Seguidamente será lida a ata do ato pelo Vice-Reitor para a área da Cultura, professor Sílvio Fernandes. Boa tarde. Como é tradição das academias, a ata será lida em latim, a nossa língua-mãe da lusofonia, e este é o tempo exato e o lugar exato para fazer essa homenagem àquela língua que, segundo Camões, se crê com pouca corrupção, que é latina. Acta. Dr. Iosefus Emanuelis Cunha Leal Molarinho Carmo, scientiaro mathematicaro in universitate materia professor cathedraticus eiusdem universitate rector, palam testamur certioresque fecimus omnes et singulus asque litteras doctorales inspecturos, visurus pariter et auditurus, quod Kai Rala Xanana Guzmão, vir egregius, atque timor lorosae patriae, unus ex conditoribus, qui pro suis laboribus, sumoque ingenium tam dicendo quam faciendo prolatis, laudam et gloriam mereatur accipere, quae optimus sapientiae cultoribus in alma universitate materiae,
conferi solent uius nostri Academiae auctoritate praemisso professorum, senatus academici suffragio, doctor honoris causa. Rite ac legitime creatus est, die undecesimus mensis junio anno bis millesimo septimo decimo, ipsiusque nomen in libro ordinis octorum inscriptum est, cuius rei testimonium publicae praebentes as litteras a nobis signatas, appenso magnum Academiae sigillo, praedicto benemerente doctori solemniter dedimus universitate materiae, die sexto decimo octobri eiusdem anno, et Maria Lourdes Cunha e Silva, Universitatis a secretes easdem subscripsit. Gratias. Convido o Sr. Reitor e o novo doutor da Universidade da Madeira para assinar a ata no livro de ouro da nossa Universidade. Minhas senhoras e meus senhores, neste momento toma a palavra o novo doutor da Universidade da Madeira, Sua Excelência Kaihela Xanana Guzmão. Sua Excelência, Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Sua Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Sua Excelência, Magnífico Reitor, Professor Dr. José Carmo, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade de Madeira, Dr. Francisco Fernandes, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Académica da Universidade de Madeira, Engenheiro Carlos Abreu, Excelentíssimo Sr. General, Comandante Operacional da Zona Militar da Madeira, Sua Excelência Reverencíssimo Sr. Bispo do Funchal, Excelentíssimo Sr. Dr. Alberto João Jardim, anterior Presidente do Governo Regional, Excelentíssimo Sra. Juíza Conselheira da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, Excelentíssimo Sr. Deputado ao Parlamento Europeu,
Excelentíssimos Senhores Secretários Regionais da Educação, da Saúde e da Agricultura e Pescas, Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em representação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Excelentíssimas Senhoras Vice-Presidentes da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, também ali. Agora já sei, a Universidade é ali. O poder é ali. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Excelências, Senhoras e Senhores, antes de começar, gostaria de apresentar os meus mais sentidos pêsames às famílias e amigos das vítimas dos incêndios que tragicamente insistem em persistir em Portugal. O povo de Timor-Leste está solidário com o povo português neste momento de angústia e dor. Eu acredito que o Sr. Bispo, em nome de todos nós, reza a Deus para que eles tenham o eterno descanso. É para mim uma imensa honra estar presente perante tão ilustre audiência. Quero, em primeiro lugar, agradecer as calorosas boas-vindas que recebi lá fora, à Universidade da Madeira, e, sobretudo, a elevada distinção académica que uma vez concedido. Não estando, no entanto, capaz de me convencer se serei merecedor de tamanha generosidade. Uma palavra de profunda gratidão à Sua Excelência Juiz Conselheiro Irineu Barreto, pessoa de elevado registro biográfico, pela gentileza em apadrinhar esta cerimónia e pelas palavras que dirigiu em relação à minha pessoa. Esta é a minha primeira visita à Madeira e devo confessar que estou extasiado pela beleza da ilha, a partir do Miradouro, e impressionado com a simpatia dos madeirenses. Não admira, de facto, a tão apropriada designação de... Sabem disso? O que é? Pérola do Atlântico. O mar foi o tema que escolhi porque também Timor-Leste é uma pequena ilha onde, tal como aqui, o oceano se perde de vista e se confunde com o azul do céu. E foi o mar que marcou a identidade de um pequeno povo que aceitou grandes desafios e que soube ultrapassá-los com humildade e coragem. Um povo que um dia sonhou ser livre da opressão de uma violenta ocupação e que continua a sonhar com a liberdade, já que a verdadeira independência significa sermos realmente soberanos e, por consequência, sermos donos daquilo que nos pertence, como também significa podermos exercer o direito e a capacidade para definir a nossa própria trajetória de desenvolvimento, pela consolidação dos valores que orientam um Estado de direito democrático. Porque, senhoras e senhores, excelências, um país que se torna dependente de outros não é verdadeiramente livre. Assim também, um povo que vive na pobreza nunca chega a conhecer a verdadeira dimensão da liberdade. Distinta audiência.
A água é da Madeira. Saborosa. Segundo Camões, Timor-Leste situa-se onde o sol, logo nascendo, vê primeiro. E eu acredito, às vezes acredito em sonhos, às vezes acredito mas eu acredito que o sublime poeta português escreveu isso quando, numa madrugada serena, sentado na areia e embalado pelas mansas ondas que lhe vinham acariciar os pés, viu o sol despontando sem pressas, surgindo do mar e abrindo o céu com as cores mais fulgurantes, ao mesmo tempo que os seus raios traçavam uma trajetória de luz pela imensidão do oceano. De acordo com a tradição oral e mitológica que se perde no tempo, um crocodilo veio para esta rota de luz, até que, cansado, resolveu parar e se estirou na tranquilidade daquelas águas pacíficas. E foi quando o seu corpo se distendeu a tal ponto que as suas crostas se ergueram numa configuração fantástica e real de belíssimas montanhas. Aí, o crocodilo se fez ilha. E segundo a lenda, isso aconteceu num ponto de encruzilhada entre a Ásia e o Pacífico. Hoje, geograficamente, Timor-Leste está situado entre dois vizinhos gigantes. A norte, oeste e leste, fica o arquipélago indonésio e a sul estende-se o vasto continente australiano. Recuando ainda aos tempos milenares, diferentes grupos étnicos vindos dos mais variados pontos da região da Ásia, incluindo do sul do Pacífico, foram se fixando junto das nossas praias, mas com a chegada de mais outros, os primeiros habitantes da ilha foram se movimentando para o interior e, posteriormente, por efeito das lutas tribais, muitos grupos foram ocupando as montanhas como o melhor meio de defesa e estabelecendo-se assim em pequenos reinos por todo o território. No meu país, a relação entre a natureza e o habitante, que trocou os beiros, as canoas, pelo solo e passou a ser camponês, legitimou um sentido de pertença sobre a terra, que o cria, o alimenta e o acolhe no seu seio ao final da vida, mas que, mesmo já despido do espírito que o fez ser humano, continua a estar presente nos destinos dos vivos. Se estas migrações contribuíram para a heterogeneidade da nossa população, estruturada em moldes feudais, com culturas e línguas diferentes e com histórias e tradições próprias, o espírito aventureiro dos navegadores europeus, que tendo como destino o longínquo e o desconhecido, desprovaram mares nunca antes navegados. Esse espírito audacioso levou os portugueses, inebriados pelo odor do sândalo salutífero e cheiroso, a pisarem as praias de Lifau.